Será que está todo mundo enlouquecendo? CAPS é um lugar que chama Centro de Apoio Psicossocial. Será que estamos vivendo uma epidemia de solidão? A psiquiatria, a gente não julga, a gente procura não julgar, a gente procura entender a pessoa, né? Saiu um estudo agora que comparou e avaliou o benefício de terapia com IA e a terapia normal. A IA responde o que você meio que quer, sabe? É você conversando com a máquina, você tá sozinho. Sinceras são as veras. Sinceras são as veras. Tá começando mais um As Veras. Eu e minhas amigas Juliana, Karina, Vanessa e Cecília estamos aqui para bater um papo e manter o mínimo de sanidade e o máximo de deboche. Hoje a nossa convidada veio para esclarecer. Será que estamos vivendo uma epidemia de solidão? Gente que se apaixona por boneco de pano, bebê reborn, gente que diz que é cachorro, gato, lobo. Será que está todo mundo enlouquecendo? Será que é crise? Será que é só para chamar atenção? Ou é falta de boleto para pagar? O que vocês acham? É um pouco de tudo junto. Acho que é tudo junto e misturado. Será? Mas calma, gente. A gente não está aqui só para rir. Vamos tentar entender. E é para isso convidamos a nossa especialista na mente humana, a doutora Lilian. Que está aqui. Ai, gente, peraí, não, vou começar de novo. Eu não anotei o sobrenome dela. Lilian Souza Soares, tá bom. Eu vou pegar só o pedacinho final, tá? Mas calma, a gente não está aqui só para rir. Vamos tentar entender e por isso convidamos essa especialista na mente humana, doutora Lilian, psiquiatra. Seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar. Dá licença. Vocês perceberam? Eu parei a gravação porque eu esqueci o sobrenome dela. Aí eu perguntei o sobrenome, ela me falou, eu comecei a gravação e não falei o sobrenome. Doutora Lilian Souza Soares. Ela é psiquiatra, ela vai entender esse erro. Que bom. Divirtam-se. Doutora, será que isso é loucura? O que leva um adulto a se apegar tanto numa boneca de plástico ou em algo irreal, assim, considerado irreal, né? Bom, então tem vários fatores, né, gente? Primeiro que isso veio como um boom, assim, né? Explodiu aí há umas semanas atrás, uns meses, talvez, falado. Agora deu uma acalmada de novo, então você vê que vem, dá uma subida ali, depois dá uma acalmada nas coisas que vão aparecendo. Mas essas novidades, essas fantasias que as pessoas vão criando, elas têm várias explicações, né? Podem ter várias explicações. Então, por exemplo, foi muito debatido, eu vi vários profissionais falando, né, assim, opinando, porque como é uma coisa até nova, então cada um vai baseando em suas ideias, em seus conceitos de análises para opinar. Então é uma coisa que está muito assim, nova ainda, né, embora já existem vários sintomas que se encaixem, né, que acabam se enquadrando em alguns CIDs ou em algumas definições, né? Mas eu vou, ao longo daqui, eu vou explicando para vocês que a gente vai se baseando muito na psiquiatria, na funcionalidade, né, das coisas. Mas, por exemplo, as pessoas têm buscado muitos recursos para demonstrar alguma coisa, né? Então, isso pode estar sendo um sinal aí de algum sofrimento. Então, vez ou outra, o ser humano ele vai encontrando algum meio de manifestar, né, inquietações, angústias, dores, né, dores existenciais. O caso do bebê reborn, por exemplo, que é uma boneca muito realista, muito realista, né, ao bebê mesmo. Ela pode ter várias questões ali. Pode ter uma questão ali de um preenchimento, né? Então já teve
Eu vi alguns psicólogos falando que não, que aquilo ali tem que dar vazão, que aquilo ali é importante, mas, no geral, os psiquiatras, nós psiquiatras e muitos psicólogos estão falando, assim, basicamente que é algo ligado a um processo de fuga, né? Então, e aí é um processo que vai caber uma análise individual de cada caso. Mas, em geral, pode ser que esteja ligado a um luto, né? Uma pessoa que perdeu um bebê e, de repente, teve o contato ali com a boneca e projetou nela ali uma frustração, uma carência, né? Uma saudade. Então, pode ter essa questão do luto, pode ter uma questão ligada à infertilidade, dificuldade de ter filhos, e aí a pessoa projeta aquilo ali e fala, agora é meu bebê, eu vou cuidar, vou dar tudo que eu daria para uma criança. Ou uma perda também ligada a aborto, né? Uma perda gestacional. Isso funciona? Então, porque não seria ideal a pessoa passar pelo luto? Mas com certeza, né? O luto é um processo muito doloroso, né? E todos nós precisamos passar pelo luto. E luto não é só a vivência do luto, ela não é uma coisa que é só assim, alguém morreu. Não. Relacionado à morte. São vários tipos de lutos, né? O luto de alguém ir embora, o luto do fim de um relacionamento, isso é luto também. O luto né? dos filhos crescerem. Total. Saírem de vazio, né? De todo mundo ir embora e ficar só ali a o fim de alguma coisa importante para você é um luto. Pode ser considerado um luto. E se isso vai gerando uma dor muito grande, aí realmente vira esse processo de luto, né? E cada um passa de uma maneira. Exato, cada um passa de uma maneira. E tem as pessoas que não superaram. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que às vezes falam assim, não, eu tô mal agora, eu não consegui seguir a vida desde a morte da minha mãe. E aí você fala assim, quanto tempo sua mãe faleceu? Você imagina assim, deve ter uns meses. 8 anos. E você fala, meu Deus, essa pessoa não ainda supera. tá nesse luto, entendeu? Então, o luto é muito individual. Então, e assim, a perda, né, de uma criança, ou de um bebê, ou de um embrião ali intrauterina, né, é muito doloroso. É muito difícil. Então, assim, se a pessoa, de repente, encontrou ali na boneca, né, uma satisfação, e aí você perguntou, né, então, vai fazer bem, não vai fazer bem? Aí vem um outro ponto, né, que é quando a pessoa perde a funcionalidade, tá? E aí a gente fala isso mais à frente, mas, assim, ela perde a funcionalidade, ela tá trocando aquilo por uma coisa que ela devia estar vivendo na vida real. Aí a coisa começa a ficar realmente disfuncional, né? E começa a mostrar que pode estar virando uma coisa doentia mesmo. Sim, que eu acho que até era o que eu ia te perguntar. A próxima pergunta que ia ser, tipo assim, tem pessoas que eu vi muito quando estavam falando dessa coisa do reborn, que era assim, mas às vezes é uma espécie de terapia. Ou então assim, as meninas estão colecionando bonecas, assim como os meninos colecionam carrinhos, tal. Mas assim, qual é o limite, né? Aonde que a gente vê que isso se torna um problema ou uma dificuldade? Tem como enxergar isso? Onde é o limite? Sim, assim? Tem como enxergar. Na psiquiatria, assim, por exemplo, quando uma pessoa procura o psiquiatra, geralmente ela está perdendo a funcionalidade de alguma coisa. Então, ou ela está deixando de ser produtiva no trabalho, ou ela não está conseguindo se concentrar mais, né? Então, tem sintomas psíquicos ou emocionais ou juntos, né? E que estão prejudicando ela no que ela já fazia antes, ela não está conseguindo mais fazer, ela está mudando, ela está deixando de fazer, ela está sendo cobrada, não está dando conta. Outras vezes isso acontece em casa, né? Outras vezes nos dois ambientes, tanto no trabalho quanto em casa, a pessoa não está mais produtiva, não consegue mais fazer o que ela fazia em casa, dar conta do serviço dela, do que ela tinha para fazer em casa. Ela já perde aquilo ali. Então, você vê que tem alguma coisa. Então, geralmente, quando a pessoa fala, olha, eu não estou conseguindo mais fazer isso, eu não estou concentrando, eu não estou mais fazendo as coisas na minha casa está ficando bagunçada, eu não consigo terminar um curso. Então, tem muitos sintomas. Mas, em geral, as pessoas perdem a função que elas tinham antes, entendeu? Sim. Então, é quando você vê. E aí, no caso, por exemplo, da boneca, né, do bebê reborn,
se a pessoa está deixando de fazer as coisas, né, que ela estaria fazendo na casa dela, tá ali só cuidando da boneca. Outra coisa muito interessante também é quando a pessoa trata a boneca como se ela não trata realmente como se ela fosse uma boneca, trata como se ela fosse um ser humano. Né? E aí Mas ela acredita mesmo que é? Não tem como eu julgar isso, claro, porque você precisa conversar caso, né? Com a pessoa, né? Então ela pode estar querendo usar a boneca para ter um ganho, sim, né? Sim. Um ganho ali na sociedade. Vou furar a fila e vou falar, é meu bebê, eu quero passar na frente. Eu vi que teve uma pessoa que entrou na justiça porque ela teve um bebê reborn e ela não teve licença maternidade. E ela entrou na justiça pedindo à empresa isso. E aí parece que ela caiu no ridículo lá, que as pessoas começaram a criticar muito isso, porque, né, tipo, e aí vem aquela coisa assim, nossa, então deve ter chovido muita crítica, e ela também estava sofrendo com isso. Aí ela acionou mesmo, o advogado foi mesmo, pediu e tudo. Então, olha pra você ver o ponto que chegou. Porque... E aí, assim, quando o negócio começou a aparecer, assim, eu não li a matéria inteira, mas eu li todos os pontos, assim, parece que chegou num momento que foi tão over que aí ela resolveu tirar o processo, o advogado, não sei se ele aconselhou, eles desistiram do processo, entendeu? Porque parece que o negócio estava ganhando uma repercussão negativa para ela. Então, assim, ali é um caso para realmente você não consegue entender até que ponto, né? Porque a pessoa foi lá, pagou um advogado, gastou dinheiro. Foi longe demais, entendeu? Ela assim, foi num ponto muito longe. Então, realmente, assim, será que ela pode ser que ela estava realmente enxergando naquela boneca como uma criança, como um bebê mesmo, entendeu? Então, é algo que teria que ser, né? Seria avaliado com psicólogo, que eu acho que trabalhado. Acontece isso. Uma coisa assim na internet, né? Veio o assunto, bebê reborn. E aí tem toda essa importância que você falou do luto e tudo mais, que é um assunto importante. Mas aí acaba banalizando. E também... Então dá um holofote numa coisa que é importante, mas aí a partir do momento que banaliza, aí vira piada. E aí você não consegue, né, ir na linha de pensamento que aquilo é realmente importante, né? Que aquilo tem uma devida importância, porque aí vira piada, porque as pessoas vão atrás de like e tudo mais. E aconteceu uma coisa em paralelo com todo esse boom do bebê reborn, que foi o seguinte: as pessoas que produzem as bonecas, elas criam um conteúdo realístico, entende? No sentido de, vou levar meu bebê para fazer tal coisa. Mas elas fazem isso para vender. Então... rolou esse paralelo, assim, da mulherada que vendia e das pessoas que estavam surtando ali com seu bebê, assim, né? E também que confundiu quem estava consumindo a informação. Exato. Assim. E aí, pro espectador, dá a impressão assim, meu Deus, mas onde estava esse monte de gente que tá todo mundo nessa situação? E não é isso, né? Acho que a maioria era uma grande brincadeira. Fazendo de um assunto sério uma brincadeira. Né? Só que eu acho que aí... em paralelo acontece isso, que tem as pessoas que perdem o filho, ou que tem problema de infertilidade, ou que tem alguma questão que acaba, assim, levando aquilo ali, mas eu acho que é bem pontual, mais eu acho pontual. Que sim, assim. O absurdo gera muita visualização, e visualização ser monetizada a função final. Exatamente. E quando a gente fala muito, assim, dessa questão das bonecas, das mulheres... eu também fico me perguntando porque, por exemplo, agora teve um jogo do Palmeiras em Miami. Vocês viram isso, né? Em algum momento isso foi na minha bolha. Sim. E eu comecei a ver um conteúdo no TikTok que era homens assumindo, tipo, criando dívidas pra poder ir pro jogo e forjando atestado pra poder estar lá. Uma pessoa tem uma obsessão por um time nesse nível... acaba também sendo... é tão estranho como uma pessoa que tem uma obsessão com um objeto inanimado. Sim. Porque também é uma paixão, assim, irracional e que tá, de alguma maneira, atrapalhando a vida dessa pessoa. Sim. E a gente não ridiculariza eles na mesma proporção. Exatamente, tem razão. Bem colocado. E assim, aí é um trabalho muito delicado, né? Profundo, onde o psicólogo vai
né, aproximar, chegar numa conversa, começar a olhar as questões, né, de cada pessoa, da mulher. Em geral, são mulheres, né, que estão mais que estavam, né, mais aí nessa identificação com o bebê reborn. E de tentar entender a história dessa mulher. Também, assim, traumas de infância podem gerar isso, perdas gestacionais, né? Uma perda mesmo, uma perda familiar, e aí ficou uma carência, às vezes a própria solidão, né, gente? Sim. A própria solidão, e ali a pessoa, assim, entende que para ela não serve o animal, não serve, sei lá, uma criança, não serve, tem que ser... a boneca é mais fácil para ela. É mais fácil de criar. Claro que ali... e aí, assim, né, qual é o limite disso? Aí entra a questão, assim, ela tá ali, cuida da boneca, mas ela vai lá, trabalha, ganha o dinheiro dela, é funcional, nananã, vai na família, socializa, nananã. Ah, mas leva a boneca, tá todo mundo incomodado? Tá, mas ela tá prejudicando alguém? Não, exato. Sabe? Não tá prejudicando, não tá ali pedindo, né? Para entrar na fila das pessoas. Passar na frente de ninguém, não tá né? indo pra um socorro infantil com um bebê reborn, porque, assim, incomoda, né? Os pais respeitam, é prioridade. Alguns recém-nascidos passam na frente, num atendimento, né? E aí chegar a pessoa lá e pedir para passar na frente, e assim, para nada, para chegar no consultório de uma boneca que você tá fantasiando que tá com uma doença, e o pediatra, né, assim, ele vai falar: meu Deus, pelo amor de Deus, eu tenho que trabalhar, né? Tem um monte de gente para eu atender aí fora. Sim. Então, assim, tirando, né, essas questões, a pessoa tá ali vivendo a vida dela, funcional. Claro que a família vai ficar incomodada, vai achar estranho. Mas o que você pode fazer, não, né? Tudo assim, bem. Como eu falei, a psiquiatria a gente não julga, a gente procura não julgar, a gente procura entender a pessoa, né? Em algum momento aquilo tá preenchendo alguma coisa. Óbvio que se a pessoa fizer terapia e tudo, ela vai acabar identificando o que ela está tentando. Nós usamos várias outras coisas, né? Não necessariamente o bebê reborn, mas às vezes a gente usa a comida para a gente extravasar um vazio, uma angústia existencial. Às vezes o próprio vício nas redes sociais, a gente está ali fugindo, né? A própria dependência da rede social. Então, são objetos ali, né? E em algum momento a pessoa achou na boneca e ela substituiu tudo aquilo ali para ficar vivenciando a boneca também, né? Sim. Só que como é uma coisa muito exteriorizada, então assim, o vício no celular, ninguém tá vendo. No máximo ali, né? O companheiro, a família ali, você tá ali, né? Mas a boneca, ela já é uma coisa muito exteriorizada, né? E ali realmente vai chamar atenção, chama mais atenção. E acaba que incomoda mais, né? Então incomoda mais as pessoas. Mas tu falou que não ia julgar, eu tava aqui pensando em ter um marido reborn, porque o meu dá muito trabalho. Imagina que delícia ter um assim só, um bonequinho, não? Mas estar casado é trabalho, né, gente? Tá casado não é uma coisa simples, assim. São duas pessoas que tem questões em comum e tem questões diferentes, né? Casamento é um processo dia a dia, né? De amadurecimento, né? Sim. O casal vai amadurecer. Amiga, você tá errada. Eu tô errada. Me dá um remédio. Não vai dar certo. Você não vai conseguir remédio dessa forma. Se é uma forma... Eu tô tentando, amiga. Não vai, não é assim que funciona. Tu é que acha? Eu tô medicada, Lília? Faz 2 horas que você tá com ela. Passa um ano com ela e muda a tua opinião. Medicada, ela é ótima. Medicada, ela é ótima. A gente não vai no seu casamento reborn. Não vamos no meu casamento reborn. Aí é complicado. Ô, Lília, e essa galera que eu vi muito por cima, tá? Eu não tenho, assim, nenhuma informação muito profunda, mas esse povo que finge que é animal, ou que quer ser cachorro, ou que... Isso é um distúrbio, ou tu acha que é uma busca por like, ou é fetiche, ou... A gente consegue... Então, tem algumas situações, né? Sei lá, pode ser fetiche, né, amiga? Tentando analisar... Tem, não tem? Sim, tentando analisar por todos os ângulos, né, possíveis.
Primeiro que também não é uma coisa que tem ali uma descrição ali, claro, ali na psiquiatria, né, ainda também. Freud Tem um nome ainda isso? não está na cartilha. Tem um nome isso, Na não? faculdade Nem ainda Freud não explica Mas a existe. gente isso. fala de um processo de dissociação, né? Que é quando a dissociação é como se fosse uma saída da sua mente, de quem você é para uma outra coisa que você acha que você é, entendeu? Também é uma fuga da realidade, né? Também é uma fuga da realidade, né? É uma fuga. E aí essa questão aí ela pode estar ligada a várias coisas. Pode ter um transtorno, sim. Pode ter um transtorno, né? Uma esquizofrenia, uma psicose. Mas pode também, por exemplo, existir traços ali ou um quadro de autismo em que ele se identifique, ali ele vai acreditar bastante. Provavelmente seria um trabalho muito mais difícil para fazer, né? Porque um paciente autista ele tem hiperfoco nas coisas, então é algo mais complexo, mas pode. E pode ser, às vezes, essa busca de validação, tá? E aí as redes sociais entram de uma forma muito perigosa, porque, por exemplo, às vezes o jovem que se corta, né, o adolescente que se corta, ele encontra na internet grupos e isso acaba reforçando esse comportamento, entendeu? Grupos que desabafam e que se validam e que se acolhem. Não, isso é importante quando eu tô assim. E aí, no caso dos animais, também vão ter grupos na internet que vão ficar se validando, que vão ficar se curtindo, reforçando o comportamento, né? É algo que tem que ser trabalhado também. Então, tem uma carência, pode ter uma crença, mas pode ter um pensamento dissociativo também. Então, tem que ser avaliado, tem que ser investigado, né? Se a pessoa ali... Então, voltando para a funcionalidade. Ela tá ali, ela quer andar daquele jeito, aí ela quer fazer as coisas daquele jeito, aí ela vai para os ambientes sociais e se comporta daquele jeito e para de se relacionar, por exemplo, socialmente, funcionalmente com as pessoas, tem alguma coisa errada ali. Doutora, mas né? isso antes de que agora, né, tem esse boom da internet que mostra tudo isso, né? Mas antes, isso chegava no consultório? As pessoas Não. falando... falando não que era chega. bicho, falando que era isso, falando que era aquilo. Chega. O que a gente já viu, já leu, assim, casos de pessoas com uma psicose muito grave se comportando de uma forma parecendo animalesca. Mas a pessoa não exatamente dizendo que é o animal, entendeu? Tá. Se comportando de uma forma animalesca. É uma coisa nova, é uma mas coisa não quando relativamente eu sou nova. esse... Não, Sim. e ainda que tudo isso que a gente está falando, né, tanto o Berborne quanto as pessoas que se identificam com animais, ainda que seja só por like, tem um problema. Sim. Sim. Já tem um Tem problema. uma carência, Não é só, né? Aí- Faço isso só por like. Tem um problema, né? Tem um problema com quem consome também, Também, né? exato. Alimenta esse tipo de máquina. E quando, desculpa, Desculpa. e quando é um transtorno, tem outros indícios, além da questão, né? Tu falou ali, se é um autista, mas aí ele apresenta outras Sim, questões, tem várias né? outras questões. Pode E falar, quando a amiga. família deve intervir? Em que momento e como fazer essa intervenção para não tornar a pessoa mais agressiva? Aí é difícil, né? Porque isso que a gente vê, por exemplo, quando se trata de alguém maior de idade, é bem mais difícil, porque aí a família tem que pedir, você está precisando de ajuda, que tal se procurar um psicólogo para buscar ajuda, e muitas vezes a pessoa não aceita. percebe que ela está precisando de ajuda, então ela não aceita, né? Então, às vezes, isso acontece muito até hoje, assim. As pessoas, quando adoecem, elas têm um preconceito em buscar o psiquiatra, né? Sim. Então, elas já não querem, não, eu não sou louco. Como se quem procurasse o psiquiatra fosse louco. Não é assim, não é por aí. Mas a pessoa, ela vai adiando. Muitas vezes a família já falou, já sinalizou, ou a companheira, ou o companheiro. E às vezes ela precisa chegar assim, no fundo do poço. Então, às vezes,
eu recebo pacientes assim, não, minha esposa agora me deu ultimato, né? Ou ela vai separar, ou eu me trato. Então eu vim me tratar por causa disso, para não separar. Entendi. Então, às vezes a pessoa recebe ultimato, ou no emprego também. Então, às vezes no emprego, assim, olha, se você não se tratar, você vai ser demitido. Tem que chegar no fundo Não do tá poço, dando. né? Sim. Tem que chegar, às vezes elas chegam no fundo do poço para elas falarem, ah, tá bom, vou buscar ajuda, e às vezes ainda chegam no consultório achando que elas não têm problema, que elas não têm nada, entendeu? É que é muito difícil admitir Vão pela isso, pressão né? pra falar, ó, eu fui, entendeu? Muito difícil. É muito difícil. E no caso de um adolescente, por exemplo? Então, aí no caso do adolescente, e aí adolescente que é interessante, a criança é mais fácil, porque a criança ela é elevada, e ainda assim, muitas vezes elas não querem. Quando ela tá ali maiorzinha, 10 anos, 9, elas também já têm uma consciência, então elas às vezes não querem estar ali no psiquiatra, né? Mas à medida que a gente vai conversando, vai tendo empatia, porque geralmente a questão, você sabe também como pediatra, né? A questão assim, quando a família tem uma queixa da criança, a criança também tem uma queixa da família, né? Também tem uma coisa ali, né? Em relação aos pais, ou ao pai ou à mãe. E ali você pega aquilo ali para empatia mesmo, né? Então a criança começa a entender que não tem ninguém ali querendo puni-la, nem nada, né? Então, assim, Invadir o espaço invadir dela, o espaço, mas que ela precisa de ajuda. Uhum. E geralmente também compromete compromete a funcionalidade dela na escola. Geralmente a criança está comprometida na escola. E aí quando ela também aceita a ajuda, né? Porque ela não está indo bem, a escola pressiona para procurar ajuda. E aí ela tem que aceitar. Mas o adolescente é mais difícil, porque o adolescente ele já tem mais opinião dele, e eles, né, muitas vezes não tem tanta... principalmente a gente vê assim, a gente olha muito na criança e adolescente a capacidade de autocrítica. Então tem adolescentes que têm uma baixa autocrítica, que eles não percebem que eles não estão bem. É como se eles soubessem que eles não estão bem, mas aquilo ali, ok. É normal. É normal. É normal. Tá bem. Todos os meus amigos estão, né? Todo mundo Do mesmo pode jeito. a troca é a mesma, Tem nada né? aqui, tá tudo olha que bem. loucura. É assim mesmo. E ali você vê que ele tem uma baixa autocrítica. À medida que a criança, que o adolescente vai trabalhando em terapia, eles melhoram a autocrítica deles. E até na própria consulta psiquiátrica, quando você faz a primeira consulta, depois faz a segunda, na segunda ele já está melhor da autocrítica dele, ele já consegue falar mais as coisas, o que ele já melhorou. Então esses dias mesmo eu atendi ai gente, perdão. Imagina. Esses dias eu atendi uma paciente, foi a mãe, ela agendou para a filha, adolescente, e ela falou assim, olha doutora, eu vim, mas a filha não foi, né? Foi até uma consulta presencial, porque eu atendo online, e a maioria das pessoas até preferem hoje online, mas muitas vezes eles querem me conhecer a primeira vez, é bem legal. E ela chegou e falou, não, a minha filha não quis vir, né? Eu vim pra ela. Eu vim pra ela, tá, olha e que assim, bom. já é adolescente, então a gente foi conversar sobre o problema dela, e eu falei assim, olha, isso tudo que eu tô te falando, eu preciso falar pra ela, né? Porque quando eu falo pra ela, que ela vai se conscientizar. Então você vê que tem uma baixa autocrítica, ela não consegue perceber a dimensão do problema dela. Outras vezes os adolescentes, eles não querem eles têm medo, porque eles não querem tomar remédio, né? E aí é legal, porque como eu trabalho com homeopatia, com a medicina integrativa, então a gente consegue ajudar o paciente de outras formas ali e adiar o máximo possível o uso da medicação, né? Então isso também ajuda também doutora, na adesão. E agora, falando em jovem, adolescente, tu acha que as redes sociais tá dificultando esse processo? Assim, como que tá isso? Você fala a vida deles? A vida, ou gente, então de poder enxergar que eles estão com um problema, ou exatamente por conta dessas coisas que tu falou, de repente encontrar um grupo que tá todo mundo se cortando, não, é normal todo mundo se cortar, e mais atrapalha do que ajuda no tratamento. Assim, é impressionante, porque os adolescentes, eles sabem mexer muito na internet, né?
eles sabem muito mais que a gente. Muito mais. Muito mais. E aí, eles descobrem muitas coisas, né? Então, isso é algo muito delicado, muito complicado. E sim, as redes sociais já têm saído muitos estudos mostrando os prejuízos das redes sociais para os adolescentes, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria colocou o tempo que cada idade deve permanecer. Gente, assim, é fora da realidade do que a gente vê, né? Não acontece, infelizmente, deveria acontecer. Deveria ser, assim, cada pai e mãe deveria receber um e-mail. Mas, assim, tá todo mundo, assim... Não tem uma regra, não tem uma coisa que todo mundo segue, cada um tá fazendo do seu jeito, na sua casa. Sim. Em geral, eles tendem muito a se viciar. Outro dia, no grupo do WhatsApp da minha sala, dos meus colegas que se formaram comigo, todo mundo, pai, mãe, todo mundo foi assim, um desabafo, assim, todo mundo se queixando dos meninos e das meninas. Dos filhos, adolescentes, nossa, tá muito difícil, eles não querem sair. Só que uma coisa que eu observei no grupo, eles se queixavam mais dos meninos do que das meninas. Eu não disse isso, pelo amor de Deus. Não, dos meninos Engraçado, eu não sei estatística, mas parece que os meninos têm uma tendência a depender mais das redes sociais. Por causa de jogo, será? Acho que por causa de videogame. Acho que por conta dos videogames, entendeu? Do que as meninas que acabam indo fazer outras coisas e tal. Eu acho que isso é muito relativo, varia muito de família em família. Mas eu acho que, sim, uma das coisas é ocupar o tempo deles. Essa proibição, né, nas escolas, eu acho que tem sido positiva, viu? Eu tenho percebido, viu? Ajudou muito. Não, diz que as crianças ficavam no recreio, não sabe, se falando, não conversa. Eles não conversam. É um absurdo, né? Ai, melhorou demais. Foi muito bom isso. Pena que tem que ser assim, né? Taxativo, radical. Mas sim, mas tem que ser. Tem que ser, né? Doutora, e assim, tô vendo, por exemplo, a Ju quer casar com um boneco reborn. Mas por que os outros... Você quer? E aí, tipo, Por que não falou uma pessoa? Alguém tem que ser a Ju. E aí, tipo assim, sou super próxima dela e quero bem dela, mas não posso dar 3 tapas na cara. Tenho vontade, tenho. Eu daria. Mas não posso. Ainda bem que eu tô no meio. Como que eu faço pra ajudar sem... porque tem um limite, né? Da onde eu posso... E agora, né, lógico, eu brinquei com a Ju, mas assim, sou família. Como que eu faço pra ajudar? Existe algum lugar gratuito? Até pra quem tá assistindo a gente, sei lá... E que tem alguma pessoa próxima que está passando por uma situação, como que a gente deve agir? Para quem a gente pede socorro? O que a gente faz? A gente leigo, assim, eu não sei, tô vendo... Principalmente quando a gente não tem poder aquisitivo. Exatamente, também. Eu acho que assim, a primeira coisa é não confrontar, né? Como nas redes sociais, todo mundo rebatendo, criticando, rindo e tal. Mas em termos terapêuticos de ajuda, primeiro é o acolhimento mesmo, sabe? Então, seja se você é amiga ou se você é o parente, né? Não confrontar a pessoa, falar assim, não, mas você sabe que isso aí é uma boneca, né? Pelo amor de Deus. Você tá confrontando, pelo amor de Deus. Você tá assim, como assim? Você não tem direito de ficar, né? De viajar na maionese. Não. Você está confrontando. Então, você vai tentar entender. Você viu que o negócio ali tá sério? Então, você vai falar, olha, o que você está sentindo com isso, né? Como que você se sente com essa boneca? Né? Como que ela tá te preenchendo? O que melhorou? E aí, o que melhorou na sua vida depois da boneca? Ah, tá. Mas... teve alguma mudança, né? No seu trabalho, você está trabalhando, você está tendo que dedicar mais tempo. Então, você vai pensando mesmo as coisas, né? Sua vida está normal, você está levando tudo normal, dando conta do seu trabalho e também da boneca? Ou você está tendo que dedicar mais a boneca do que o trabalho? Aí a pessoa, não, realmente eu caí minha produtividade, porque a boneca dá muito trabalho, minha filha dá muito trabalho, né? Eu caí, porque é a vida de mãe. No seu caso, né? marido. No caso, marido. Então, assim, à medida que você vai levantando os questionamentos, você vai ver se a pessoa dá ou não abertura, né? E aí, na verdade, você vê que a pessoa não tem abertura, porque, gente, o processo terapêutico ele é um processo lento, né? Na terapia, a pessoa vai lá,
muitas vezes uma vez por semana ou duas, e o psicólogo ele vai esperar aquela brecha que a pessoa vai admitir em algum momento, não, mas eu sei que é uma boneca, mas isso me realiza. E aí ele vai falar, tá, mas por que você está precisando da boneca para se realizar? Né? Então você não vai virar para sua amiga e falar de cara, por que você está precisando do homem reborn para se realizar? Você é delicada, Juliana. Então, na verdade, tem que ter um tempo, né? Criar um vínculo, E que é o negócio. E ajuda profissional a gente consegue no CAPS? Isso, Explica um pouco sobre o CAPS pra gente, porque a gente brinca sobre legal. o CAPS, mas a gente não... Eu nem sei direito o que é o CAPS. Ótimo. Talvez eu até precise, mas eu não sei nem direito o que é. Onde fica, né? Onde Que fica? horas abre? O CAPS. Que horas Que horas abre, vou falar. Então, o CAPS, ele é um lugar de muito apoio mesmo, sabe? E essa coisa, quando você se torna psiquiatra, eu falo que a gente para muito de julgar o outro, porque a gente entende que a doença mental, ela é uma linha muito tênue entre a razão, né, e a perda da razão. E todos nós temos dentro de nós um limiar de razão e de loucura. Meu Deus, eu tô Tá. à beira da loucura, doutora, faz horas que eu tô à beira da loucura. E esse limiar, assim, gente, ele pode estar numa perda, né? Ele pode estar em qualquer coisa, assim, olha, né? A gente vê essas notícias acontecendo aí, acidentes horríveis. Aquilo ali você pode ter uma vida, não, eu tô bem, né? Não. A gente não sabe o que tem, qual a cordinha dentro da gente que pode romper e você perder a sua O que vai te sanidade. desestruturar. O que vai te Eu já desestruturar completamente. Toca aqui, amiga, Né? eu também. E aí, então a gente não sabe o que pode nos desestruturar. Então, por exemplo, o CAPS é um lugar que chama Centro de Apoio Psicossocial, tá? Esses centros de apoio psicossociais, eles são estruturas que contêm todos os profissionais, são multiprofissionais, é uma equipe multidisciplinar de psicólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras. Muitos CAPs têm clínico geral, porque ele cuida da saúde daquele paciente, porque muitas vezes, às vezes já está comprometido ali em vários níveis de saúde. Então, por exemplo, existe o CAPS de dependência química e existe o CAPS de transtornos mentais. Isso tem que ser separado. Olha aí. Por exemplo, sabia Não sabia disso. disso. o CAPS de dependência química vai lidar só com a dependência. E também, muitas vezes, a dependência tem uma doença mental, mas se a dependência química estiver ali no momento acontecendo, ela tem que ser tratada primeiro. E, obviamente, a doença mental vai ser tratada junto também, né, paralelamente. Mas se ela não melhorar a dependência química, não se livrar da dependência química, ela nunca vai sarar do transtorno mental que ela tenha. E existem os casos de pessoas que não têm dependência nenhuma química, né, nem álcool, nem drogas, nem nada, e a pessoa só tem aquele transtorno mental grave. O CAPS, ele não é um lugar para a pessoa ficar o resto da vida, mas é um lugar de apoio, porque você perguntou o horário, né? Então, geralmente, eles funcionam. Existem vários níveis de CAPS, então tem o CAPS que funciona só durante o dia, de segunda a sexta, e existem os CAPS de internação, que funcionam dia e noite, e tem Emergência. leitos para internações Emergência. rápidas. E é exato. tudo gratuito? Gratuito, tudo gratuito. E outra coisa bem legal, por exemplo, o remédio psiquiátrico gratuito, ele é oferecido em postos de saúde. O CAPS tem o remédio, ele sempre tem, porque muitas vezes ele dá o remédio para o paciente, então para garantir a adesão do tratamento, então o paciente vai para lá. Então a pessoa tem terapias durante o dia todo, tem grupos, equipes, entendeu? Equipes terapêuticas. Eu já trabalhei em CAPS, eu trabalhei em CAPS de dependência química. A gente criou um grupo de música, de violão. E aí tinham pacientes que recebiam alta e eles não iam embora, eles continuavam, eles recebiam a alta da dependência química, né, depois de um tempo, mas eles ficavam no grupo, porque o grupo era terapêutico para eles, eles também, e eles tocavam, então eles estavam ali contribuindo, sabe? Então é muito legal. Então você tem vários grupos terapêuticos, é muito sério, tem muita discussão, muita reunião, o psiquiatra está lá todos os dias, vai atender exclusivamente pacientes do CAPS.
Existe uma triagem também para ver se o caso é grave, se é um caso CAPS ou se não, se vai para os postos de saúde. E é isso, assim, é um lugar de assistência, né? Então, por exemplo, casos graves que vai precisar ver o paciente o tempo todo, que vai precisar ver o paciente a cada 15 dias, o psiquiatra reavaliar constantemente, geralmente são casos de CAPS, né? Tá. E quando o paciente estabiliza, né? Então, por exemplo, a ideação, né, de autoextermínio, ela é um caso de CAPS, que tem que ter vigilância o dia todo. Às vezes a família deixa lá de manhã, porque todo mundo tem que trabalhar, vai lá de tardezinha e busca. Tem almoço, café da manhã, às vezes oferece até uma janta, lanche da tarde. Então é muito legal, o CAPS é muito bem estruturado, entendeu? Então realmente foi muito bom ser perguntado, porque existem brincadeiras, né, para falar, para referir a questões a questões psiquiátricas, de transtornos mentais, mas isso às vezes, por um outro lado, estigmatiza um pouco o CAPS, porque o CAPS realmente é um lugar maravilhoso, de muito acolhimento e que ajuda muito os pacientes graves, né? E muitas vezes não tem mais tantos hospitais de internação psiquiátrica. Eu ia te perguntar, é como se fosse um antigo sanatório, assim, ou não tem nada Não a ver? é, porque o paciente não fica internado, ele volta para o seio familiar, então tem essa grande diferença. É mais humanizado isso. Antes dos sanatórios, né, os hospitais psiquiátricos, os pacientes eram internados e ficavam lá dia, noite, meses, às vezes anos. Só que o convívio familiar também é uma coisa que é saudável, né? E social também, né? Não isolar essas pessoas totalmente da sociedade, porque até a reintegração é muito difícil. E o CAP surge dessa luta antimanicomial, para que as pessoas ainda façam parte da sociedade, continuem na família. E assim, tem pessoas que frequentam o CAPS e trabalham, então elas têm o horário da terapia e tal, dos atendimentos, elas vão trabalhar, entendeu? Não necessariamente fica ali o dia inteiro, então vai de cada caso. Porque nem sempre é um transtorno onde a pessoa não vive bem socialmente. Às vezes é uma ansiedade, pode também, assim, uma coisa mais leve que... Geralmente casos de ansiedade não são casos para o CAPS, sabe? Geralmente são mais esquizofrenias, as psicoses, mais graves, né? Casos graves, né? Transtorno bipolar, quando a pessoa está com muita ideação, está oscilando muito, tendo muitas crises ou surtos mesmo. Então precisa de acompanhamento recorrente ali até estabilizar com a medicação. E aí depois o CAPS geralmente às vezes dá alta, o paciente estabilizou, aí ele passa a fazer o acompanhamento ambulatorial, que é um acompanhamento mais espaçado, né? E também continua com um psicólogo ou não, aí varia de cada pessoa. Mas o CAPS é muito importante. Foi muito bom você ter perguntado. Tá bom, agora é o seguinte, doutora. Vai rolar uma dinâmica, tá? A gente vai falar um comportamento, cada uma vai falar um comportamento, e tu vais dizer se é uma esquisitice inofensiva ou se é um sinal de alerta. Será que a gente... Bebe um Será que gengibre. interna? Meninas, vocês estão aí com Até um as... gengibre aqui, Tá, amiga? Estamos. Não, diz a Cecília. Estamos em quê? Com a frasezinha ali dos Tá com comportamentos. saúde mental em dia? Eu vou falar a primeira. E aí, não? Abre aí no... Achei que era pra Posso inventar começar? agora. Eu tô. Pode inventar Se também. inventar, Pode inventa, inventar Cecília. também. Eu já tô Pode aqui. ser outro, tá? Eu Ah, inventei. perfil de ex. Eu vou começar. Ela já Eu falou. acho justo usar esses. Por favor, não usa o do roteiro, usa os teus, tá? Ótimo. Levar o reborn para vacinar. É aquilo que eu falei, né? Assim, aí é um sinal de alerta. É um sinal de né? alerta. Porque não é uma criança, realmente a pessoa pode estar levando muito a sério uma fantasia que não é uma realidade, vai passar na frente, vai furar fila, vai não sei o quê, Vai então atrapalhar a realmente vai mexer na sociedade, né? E ali, aí a coisa fica complexa. Tá bom, não farei isso, então. Aproveitando o doutora. bebê reborn, parto do bebê reborn. Depende. Gente, você tá isso falando, já pegou você tá alguma falando aquele parto que eles estão, que compra a boneca e vai cortar aquele fazer um parto. Isso. Pois é, interessante isso. Eu vou colocar isso numa coisa de depende, né? Por exemplo,
ninguém conhece o parto, né? Nós médicos, a gente quando está na faculdade, você presencia o parto, você vê muitos partos, você vai ver a bolsa, você vai cortar, você vai fazer o parto, né? Muito legal. E ali, o que eles fizeram? Eles trouxeram isso para as pessoas, né? Fazerem, verem como é. Em termos de curiosidade, de vivenciar aquilo ali, é super interessante. Você pode até... né, é que é caro demais a boneca, mas assim, legal, por exemplo, até para um curso de medicina, tá ali mostrando, ó, é assim, nananã, mas se tivesse tudo certinho. Mas assim, depende, se a pessoa tá ali vivenciando com dores, né, simulando contração, aí volta para um alerta também, né? Depende do nível de intensidade da que a pessoa tá ali vivenciando, assim, mas eu achei muito interessante fazer a boneca com líquido, limpar. Eu acho que mais ali para o processo médico, fisiológico, do que acontece num parto mesmo, né? Mas... Eu achei bem nojento. Pois é, o parto. E eu tenho filho, né? Mas eu lembro que eu falava o tempo inteiro, me traz ele limpinho, me traz ele Você achou nojento, amiga? Eu acho nojento, cara. E o reborn eu também achei, eu disse, cara, pra quê? Achei um pouco too Mas não é much, estranho assim. uma pessoa pagar um valor absurdo para passar por essa experiência? Não poderia, por exemplo, ver na internet? Pô, amiga, mas depende. Pensa bem, assim, uma pessoa que, sei lá, eu falo até porque por ter passado um pouco por isso, de tipo assim, ó, cara, tu não consegue engravidar, não consegue ter um filho. E aí, de repente, tu tens oportunidade de ter o parto do teu bebê reborn. Eu sei que é maluquice. Mas você não tá transferindo uma coisa para um bebê? Completamente. Não é o meu bebê, mas é uma até forma... Até quando isso é um sinal de alerta e até quando eu posso considerar isso como médica, como, por exemplo, uma neonatologista, algo normal? Não, eu acho que normal não é, tá? Eu posso estar enganada, mas eu acho que normal não é. Mas pensando com uma pessoa como teve dificuldade para engravidar, talvez, se eu tivesse pirado... Cara, talvez ali eu tivesse uma sensação de tipo de ter tido o parto do meu filho. Se eu não tivesse engravidado, se eu não tivesse conseguido ter um filho, entende? Então eu acho que nessa dor eu consigo entender o fato de eu pagar, sei lá, 5 mil reais para ter um parto reborn. Pra vivenciar isso. Pra vivenciar aquilo ali por não ter conseguido, né? Então, mas mesmo assim eu acho normal, sim, entende? Isso aí pode ser um processo, uma forma de vivenciar uma dor, né? Às vezes a pessoa pode ter tido um aborto. Sim. E aí vamos pensar num processo terapêutico. Vai que o psicólogo dela quer, vamos vivenciar seu filho nascendo e você entregando ele, né? E você... De repente, a pessoa vai querer investir nisso e vivenciar ali e agradecer e falar, ai, tá bom. Agora, o problema é depois, né? Se ela não tiver uma ajuda profissional ali, sim, aí o depois ela não vai querer desapegar. Não, mas é meu filho, não, eu não posso desapegar. Aí ali a coisa vai ficando complexa. Mas se de repente, num processo terapêutico, eles decidem fazer uma vivência ali e o psicólogo, com muito cuidado, vai precisar estudar muito antes, olhar muito suas teorias psicológicas para poder ver se aquilo vai ajudar ou se não vai piorar a situação daquela paciente. Não funcionaria para todos. Não funcionaria para todos. Não funcionaria para todos. Eu acho que não. É difícil da gente ver o limiar, né? Até que ponto eu vou ajudar e até que ponto o limiar é muito individual, né? Muito individual. E por isso, assim, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma terapia de um paciente assim, ele falasse, eu quero vivenciar por isso, eu iria discutir isso com vários colegas, eu iria analisar isso, ia depender muito da cabeça do paciente. Muito provavelmente, talvez o psicólogo teria que trabalhar com o paciente, assim, eu sei que é uma boneca, eu tenho consciência, eu não vou... Entende? Assim, é muito tênue isso, né? Então, seria algo... Nunca vi ninguém ter relatado esse tipo de vivência nesse sentido, né? A gente não viu. Se alguém vivenciou, tá caladinho. Difícil saber se não é uma forma de elaborar também, né? De conseguir passar por aquilo, sim, e se libertar disso de alguma maneira. E talvez até para passar pelo medo, né? Do parto ali, entendendo que é um parto ali, e a pessoa tá grávida e quer vivenciar para ela ver como é que vai ser. De repente é válido. Sim. Também. Mas é aquilo que você falou. Vai gastar 5 mil reais para isso, né?
é complicado. Doutora, e conversar com o pet como se fosse um filho? Pois é, eu converso. Faz, né, amiga? Eu converso. O Bartô, tu Eu conversa. converso. Eu também. A gente é normal. Tive um- A gente é normal. A gente é normal. Mas aniversário de pet. Então, aí eu faço conversar com o aniversário. pet. Peraí. Passa, né? Mas e se a gente der uma vamos festa por porque a partes. gente gosta de festa? Aí tá. Isso, aí que tá. Se a Vanessa der uma festa, eu concordo, porque a Vanessa é boa de festa. É Mas que assim, tá. e fazer Tá. mesversário de pet? Mesversário eu nunca vi. Mas né? tem na internet, tem uns aniversários Então, de eu pet. acho que isso é uma coisa que vai individualizar, vai ser individual, porque assim, existe o mesversário dos bebês, né? Eu falo, gente, eu não sei se eu ia ter paciência de fazer mesversário de criança, né? A não ser que eu tenho uma amiga que é ótima, ela tem um colchonete, aquele cobertorzinho, ela põe ele lá, uma roupinha e tira a foto. Pronto, Isso, pra acabou. registrar. Eu fiz assim. Acho válido, Mas, Muita assim, gente cada viu. um faz aquilo que dá conta que tem energia para fazer, né? Com certeza. Mas, por exemplo, então vamos por parte. Conversar com o pet. Então, eu já vi na internet também gente criticando isso, né? Ai, que absurdo conversar com o pet, tratar como filho. E aí eu vou falar uma coisa que me surpreendeu muito, que é dentro da constelação familiar. Vocês conhecem a constelação Sim. familiar? Todo mundo conhece. Então, a constelação familiar, quando o profissional vai avaliar a sua família, eles incluem os seus animais. É Então, verdade. os nossos animais, eles fazem parte do nosso sistema. Eles estão ali, eles fazem parte. E eles participam, às vezes, da constelação, né? Então, o animal, ele é importante. E o que morre também, entendeu? Então, assim, você vê que... E ali eu falei, nossa, que legal que o animal faz parte da família, né? Então, assim, eu acho que e aí você tratar como filho, porque você não teve um filho, por exemplo, e você tratar como filho, você cuidar do cachorro, isso é muito legal, porque hoje a gente vê em vários estudos, a solidão, ajuda muito na solidão o animal, mas o animal, ele é real, Sim. ele tem emoções, ele tem sentimento, existe troca, e eles têm personalidade. Fica Eu tenho doente. 2 gatos e um cachorro, Dá cada trabalho, um é de um jeito. O macho é diferente da fêmea, eles têm o jeito deles, um melindra com uma coisa, o outro melindra com outra. Então, assim, eles têm personalidades diferentes, né? Então, assim, é natural hoje que... Tanto que tem um estudo mostrando que a consciência dos cachorros, dos gatos, está evoluindo. Eles estão evoluindo junto do ser humano. Não tenho dúvida. Por conta do... Por quê, gente? Pra que você tinha cachorro antigamente? As pessoas tinham cachorro pra guardar a casa, proteger. Ficava na rua, ficava lá de fora. Deixava preso Sim. na corrente. Preso na corrente. Nada de entrar em casa, sujar a casa de jeito nenhum. Hoje o cachorro passou pra dentro de casa. Né? O gato pra dentro de casa. Quiçá na cama. Na ó, mesma cama. Na mesma cama, às vezes. Então, assim, Passando o cu na o cama. cachorro... Não dá, cara, eu não consigo. O cu na cama não dá. O cu na Olha, eu tenho... Amiga, Eu cu também na tenho. cama não dá. O meu amiga. sofá, ele sobe, mas eu forro o cobertor dele. Quando a gente só vai lavar deitar, o eu tiro. bumbumzinho dele, fazia isso. Meu cachorro de E aí, assim, Ai, eu o tenho meu problema. é a pata, ele vai passear na rua. Aí a gente tenta lavar. Agora ele aprendeu a rosnar quando a gente vai tentar limpar a pata. Eu falo, ai, meu Deus. E aí, assim, então, tem essa questão que eu acho que... Porque o animal tem troca, né? A boneca Sim, não a tem boneca troca. Não tem troca. Né? Não tem troca afetiva. É um Então, ser essa vivo, questão. né? É um ser vivo. Até planta tem troca, Exato. gente. É. Tem estudo mostrando que ter planta em casa tem ação terapêutica, é antidepressivo, que ir para o ar livre, ir para a planta, para a natureza, você ajuda na depressão. Então, quer dizer, né, tem uma interação, existe uma troca. É. E aí, a outra questão é fazer aniversário. Depende. Eu acho que pela socialização, né, se vai rolar uma festinha. Então, eu vou dar um exemplo do que eu presenciei. A gente foi um dia num lugar, num parque, lá no Morumbi, depois ali do Morumbi, que é um parque só que como o pessoal ali fechou para cachorro e tudo. E a gente chegou um dia com o nosso cachorro para passear, para conhecer o parque, e estava tendo aniversário. E eles foram extremamente inclusivos. Ai, vem participar com a gente!
Deram bolo pro meu cachorro, Ah lá. bolo de pet, deram Você pode fazer o bolinho seu que eles Tudo bem, fizeram né? pra Ninguém vai pet, me e eles julgar. fizeram pra eles e fizeram os dos pets. Aí foram os cachorros de todo mundo, quem já vai, os cachorros passearam, brincaram, o pessoal se conhecia, a gente conheceu o pessoal entrando no aniversário e a gente achamos uma gracinha, achamos super legal a socialização. Então, por exemplo, a gente está pensando agora em fazer o aniversário do Nino. Aí, vai fazer doutora, um ano. boa. Olha, gente, a gente perguntou pra psiquiatra. Aí a maluquela. Aí, olha pra você que legal. Não dá. Tem a Eu minha vou beber. enteada. A gente vai ser convidado? Pelo amor de Deus, gente. Posso levar minha boneca? Dá uma festa. Olha aqui a minha Rigorne. boneca aí. É um marido. Posso levar a Eu vou boneca levar no Rigorne? aniversário Olha, do Nino. Na Ai. verdade, são vários motivos. Então, por exemplo, tem a minha enteada, que é, né, minha filha do coração, a gente mora com a gente, ela tá feliz de fazer uma Que festinha. legal. Aí tem as colegas dela que tem cachorro, entendeu? Então a gente falou, poxa, vai fazer uma socialização, vamos brincar, os cachorros vão correr ali, o Nino adora outros cachorros, então é só isso, entendeu? E agora tem a gente Agora que não adora vai uma fazer festa. todos os anos, não, é É um mais, ano. pra mim é mais acabou. fácil compreender Não é uma uma festa de pet do que de obsessão, bebê né? reborn. Obsessão. Encontro de Isso. bebê reborn. Porque eu acho que quando vira uma obsessão é que a coisa vira as um bonecas Não é problema. uma todas obsessão, né? Não vai ter festa de 15 anos. Ô, doutora, esse assim, ó, tô Pois é, isso aí feliz. acabou. Tô feliz e gosto de lamber as pessoas. Cara, não sei de onde você tirou Ué, isso. amiga, pera aí, a piada vem pronta, né? Ninguém veio me A lamber. piada Tá vem feliz. pronta. E aí já é tipo sinal de alerta? Então, Depende do contexto. Mas É você isso, sai depende lambendo da a as coisa de pessoas? lamber as pessoas vai depender do contexto ali. É, Agora você tá chega na hoje, rua e vai sair. Não. Você é um cachorro? Jerusa, você é um gente. cachorro? Se sim, é normal. É, não As pessoas sou um vão achar cachorro. estranho, né? As pessoas vão achar estranho. Tá bom. Ah, mas... Mais alguma situação? Ah, eu tenho uma situação. Tem, então, por Fala aí. favor, Cecília. Porque a Van tava falando, né? Ah, eu consigo entender melhor o aniversário de pet. Mas sim, porque é uma relação que não é via única. Porque a boneca, Exato. ou fanatismo Não é com via um única. time de futebol, ou com um astro, ou gente de fã-clube também, que fica meio maluco. É uma relação muito de via única, que é muito confortável. Ou quem se relaciona com inteligência artificial. Porque é você e alguma coisa que reflete você. Você não tem que lidar com o outro. É muito confortável. Lidar com a IA, você fala? Mesmo porque- a IA responde o que sei você lá, meio que quer, sabe? É É. você conversando com a máquina, você tá sozinho. É tu A conversando gente contigo estava mesmo, falando, né? eu estava conversando isso com uma amiga psiquiatra e a gente vendo, porque saiu um estudo agora que comparou e avaliou o benefício de terapia com IA e a terapia normal. E no estudo, as pessoas, a maioria das pessoas avaliou e aprovou as respostas que a IA dava em detrimento das respostas dos psicólogos. Só que a gente conversou, assim, os possíveis vieses, né, disso. Então, o que acontece? Quando você tem um psicólogo, quando você está fazendo a terapia real, vai ter uma pausa terapêutica, que a IA não dá, ela é muito rápida até, né? Ela já, você escreve um texto enorme, eu escrevo um texto enorme, eu falo, como assim ela já está me respondendo? Ela não está nem pensando que ela vai responder. Então existe uma pausa terapêutica que é muito importante durante o processo de psicoterapia. Existem os confrontamentos, né? O psicólogo, ele não vai ficar passando a mão na cabeça. E a IA, ela passa muito a mão na cabeça. Ela elogia, ela tá se floreando ali. Então a gente ficou se perguntando, eu não olhei a pesquisa, quais as perguntas e as respostas, mas a IA, ela floreia ali. E outra coisa, assim, a psicoterapia é uma relação humana, né? Isso é muito bom. Isso é muito importante, porque tem pessoas que elas falam, não, eu parei de ir porque ela me questionou tal coisa. Peraí, mas você não dá conta de ser questionado e tudo? Então é muito importante essa relação com o psicólogo. E às vezes eu falo com o paciente, volta lá e fala que você não gostou. Porque aí você vai ouvir uma resposta, você vai interagir. Doutora, ali, até porque a né? terapia não é pra ser confortável, Não né? é pra ser gostoso. Não é pra ser gostoso, Exato, exatamente. Então, por exemplo, e a IA, essa relação com a IA é uma coisa que ainda vai ter muito pano pra manga, né? Mas assim, eu tenho usado a IA
E esses dias, assim, por exemplo, para me ajudar no meu perfil no Instagram, fiquei boba, assim, como ela dá dicas, Ela é sugestões, maravilhosa. temas, sensacional. E aí, esses dias eu fui conversar sobre... Eu estava com uma amiga, a gente estava no encontro, que é um encontro de espiritualidade e tudo mais, e a minha amiga, ela faz várias perguntas espirituais, assim, para IA. E ela adora as respostas, e aí ela me mostrando, eu falei, eu vou perguntar a minha IA também, né? Vou lá no ChatGPT e vou fazer algumas perguntas. E comecei a fazer umas perguntas para ver algumas questões. E aí ele me deu um questionário e falou assim, me responda isso aqui, e eu vou fazer uma análise espiritual sua. Uau. Mas não em termos de energia. Porque ele falou, não, eu não olho o campo, não. Eu perguntei quais os limites da IA, e ele falou, né, isso. E falou, eu vou fazer uma análise, então, da sua vida no momento atual. E aí eu respondi o máximo que eu consegui, mas assim, umas eu tava com pressa, essa eu não vou responder, não. E aí respondi. Ele perguntou até meus sonhos, e eu contei os últimos sonhos, e eu fiquei chocada com as respostas. Fiquei muito feliz. E no final ele me deu um conselho que eu chorei. Me fez chorar. Eu falei, poxa, que ideia fantástica essa que ele me deu, assim, para fazer uma vivência minha, tá? Para eu escrever uma coisa, e eu fiquei emocionada com aquela sugestão. Eu já tinha ouvido falar, guardei numa gaveta lá no fundo e esqueci. E falei, poxa, que vivência sensacional, porque eles dão dicas de vivências para você fazer. E ele analisou, ele conseguiu juntar todos os meus sonhos dentro do contexto que eu contei da minha vida. E ele me deu uma análise sensacional. Que medo. Que medo e que bom. Tão acessível. Ele fez críticas, ele falou pontos que precisavam melhorar, pontos não sei o que. Gente, foi sensacional. Agora sim, né? Eu vou pegar aquilo, vou destrinchar, você vai pegar e vai levar pra terapia, você vai fazer alguma coisa com isso. Mas realmente é diferente, assim, emocionalmente. E eu acho que, eu até postei isso uma vez, eu acho que é um desafio nesse momento para os psicólogos, porque tem ótimos psicólogos e tem psicólogos que às vezes até eu tenho pacientes que falam assim, não, eu já tive experiência com psicoterapia e para mim não presta, não serve, foi a quem, só fica escutando e não fala nada. Então, assim, eu acho que o ChatGPT, as IAs, elas vêm para todos nós, profissionais, né? Para a gente aprender a desenvolver, melhorarmos. Então, os psicólogos também vão ter que ter seu diferencial, né? Sim. E cada um vai ter que se perguntar qual é o meu diferencial, né? Por que eu vou, né? Assim, que o paciente vai me procurar e não vai procurar uma IA. Mas, em geral, eu acho que isso vai ser muito superficial, entendeu? Essa questão da IA na busca como terapia. É muito superficial, porque eles não vão aprofundar em questões importantes, né? Eu faço terapia há muitos anos e eu acho que não, assim, não substitui, ok? É legal ter ali Mas é como tu falou, ela acaba falando o que ela te conhece, né? O que tu coloca o que você ali. quer ouvir, de certa forma, né? E é muito diferente de uma psicóloga, né? Muito diferente. No final das contas, é uma máquina que faz cálculos probabilísticos. Exatamente. É exatamente isso. E eles, assim, eles têm informações eles têm informações, até a minha amiga me mostrou a resposta que eles deram, eles falaram assim, olha, a gente tem trilhões de informações de anos, de mais de não sei quantos mil anos atrás de documentos, nós temos acesso. É por isso que eu consigo te responder tudo isso. Ele falou isso para uma amiga minha, eu falei, nossa, impressionante. Exatamente. Então, assim, junta tudo isso e eles vão fazendo os cálculos lá, né, deles. Mas é interessante. Doutora, muito obrigada. Nossa, a gente está encerrando. Foi muito rápido. A gente ter aqui. Muito obrigada. Muito feliz. E eu acho que, assim, viver na fantasia até pode ser bom. Mas deixa os cartõezinhos aqui. Mas só para garantir. Só para garantir manter o pé no chão, né, amiga? Mas eu acho que, assim, tá na realidade é o que faz sentido, né? A gente tá com o pé no chão, assim. Sim, no fundo, quem vive na fantasia, e não é só a questão do bebê reborn, por exemplo, o próprio celular, né? O próprio uso excessivo das redes sociais faz com que as pessoas vivam na fantasia.
na fantasia do outro, na vida do outro. Se comparando o como que tempo se todo, comparando. né? Já os estudos já estão mostrando que o processo depressivo ele está ficando muito maior nesses casos, né? Então, assim, a fantasia, no lugar da realidade, ela não vai preencher um vazio, um buraco, uma dor que a gente tenha lá dentro, né? Ela só vai ali camuflar. E em algum momento essa dor volta, e volta com tudo, né? E aí pode nos desestruturar, né? Psiquicamente mesmo. E ali você vai ter que trabalhar, né? A vida sempre vai nos convidar. E assim, nós, seres humanos, fomos feitos para nos relacionarmos, né? Então isso aqui que vocês estão vivendo é muito bom e é muito terapêutico para vocês Demais. também, né? Nós precisamos disso. O ser humano precisa um do outro. Eu falo assim, Deus foi tão danado que ele fez esse negócio muito atrelado, entendeu? O ser humano, para evoluir, precisa do outro. Para amadurecer e para trabalhar suas emoções, precisa do outro, não tem como. Então, fugir disso, você só está adiando um problema que você vai ter que enfrentar em algum momento, né? Então, e quanto mais a gente adia, maior a dor. Esse que é o problema, né, hoje. Então, e se você conhece alguém que está fugindo da realidade, manda esse episódio, então manda o contato da doutora que a gente resolve isso e a gente se vê semana que vem. Muito obrigada, até a próxima. Gente, eu quebrei o negócio aqui, hein? Acho que foi o salto da minha bota, mas tudo bem. Azul! Pelo amor de Deus, me mostra! Juro! Aqui, ó. Quebrou mesmo? Ah, juro! Aqui, Eu ó. adoro a Vanessa. É isso. Eu fui fazer assim, ó. Tem como mostrar aí pra nós? O cara perdeu o tacão na cara do... É isso. Isso aqui tá parecendo aquele... Já viu aqueles memes que falam assim... Eu tirando minha jaqueta de corinho pra usar... que eu usei a jaqueta desfazendo, é essa bota. É. Foda-se. Depois eu... Vem mais perto, amiga. Chega mais. É o quê que a Juliana falou? Ela assim, foi tu que deu a bota pra ela, porque eu tenho cinto pra ela que não funciona. Tudo bem, gente. Ninguém vai ver meu pé, não. Não, mas depois nós vamos dar Não, atenção especial Lógico. disso aí. Não, então pera. Então vamos guardar o taco aqui com carinho. Aqui em cima da mesa. Aqui, ó. Aqui, ó. Cara, adorei esse tacão. Adoro um tacão de bola. Sinceras são as veras. Sinceras são as veras.